A gente já falou bastante de dezembro e tal. É uma época, doutor Leandro Teles, tudo bem? Que Tudo muita bom? gente gosta e outras pessoas têm medo, Verdade. não é? Muita gente descompensa quadros que estavam ali quietos em dezembro. Ah lá. Seja quadros melancólicos, depressivos, seja quadros de ansiedade. Tudo em dezembro. Tem gente que fica ansiosa com as festas, com os amigos secretos, Isso. com exposição. O tema de hoje é fantástico para essas pessoas. A gente vai falar sobre fobia social. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos aqui, esperando você. Até já já. Ó, ninguém saiu do lugar só para esperar sua companhia. A gente vai falar sobre fobia social. É acentuado em dezembro mesmo? Aceitua. Na verdade, quadros de ansiedade, de modo geral, se acentuam em dezembro. E nessa época tem festa de empresa, amigo secreto, reunião familiar. Então, para aquela pessoa que não consegue se expor ou que tem dificuldade na troca social, nesse momento que ela pega o protagonismo, que ela é o foco, ela pode sofrer mais com esse transtorno. Por isso que optamos por trazer essa pauta hoje. São sinônimos: ansiedade social, ou fobia social, ou até timidez patológica. Aquela Olha. pessoa que sofre demais quando exposta, cora com facilidade, tem vários sintomas. Pauta importante. Bom, então vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que a fobia social é um raro tipo de ansiedade? Não, tem vários tipos de ansiedade, isso é mito. A ansiedade é muito comum e esta ansiedade é a mais comum que se tem conhecimento. O tipo mais frequente de ansiedade é a ansiedade social. Quase 10% das pessoas. Bastante. Homem e mulher, mais ou menos, na mesma proporção. Então, 10% das pessoas sentem sintomas físicos, emocionais, intelectuais quando expostos. Quando tem que falar em público, participar de uma reunião, comer em público, falar às vezes até o telefone. Isso tem intensidades que variam, mas é uma das doenças mais frequentes e que mais atrapalha. Se eu sou fóbico com cobra, eu fico longe de cobra. Mas como ficar longe de pessoas? Como não se expor? Então ela atrapalha o rendimento acadêmico, profissional, social. É uma doença que atrapalha demais o rendimento da pessoa. Né? Às vezes a gente vê que tem gente que sofre na hora de revelar um amigo secreto. Tá sofrendo mesmo. Está sofrendo porque naquela hora ela tem o protagonismo, é a vez dela. Então ela se sente julgada pelos outros. Ela acha que as pessoas estão analisando o comportamento dela e ela começa a se sentir mal. Esse sentimento de se sentir mal piora mais ainda, porque ela acha que ela vai gaguejar, perder o controle. Quando o foco vem para essa pessoa, ela se sente mal. Então ela vê, onde ela tinha que ver pessoas, ela vê juízes. Olha. E ela é o principal juiz dela mesma também. Ela é perfeccionista, geralmente. Ela tem uma autoestima, às vezes, mais baixa. Às vezes ela coloca muita expectativa naquela interação e ela acaba perdendo um pouco do rendimento. Tá. É mito ou verdade que o transtorno pode surgir em qualquer idade, mas frequentemente é diagnosticado na infância? Do jeito que foi colocado, é mito. Então pode surgir em qualquer idade, geralmente surge de forma leve na infância mesmo, só que o diagnóstico geralmente ele é feito na adolescência, porque na adolescência que o quadro ele fica crítico. O adolescente ele começa a ter mais demanda social, ele começa a se importar mais com a opinião do outro, ele busca mais aceitação e nessa hora que o negócio desanda, porque ele não consegue às vezes falar em voz alta na frente, ele não consegue chegar num grupo que ele não conhece. É muito difícil, porque ele quer ter a individualidade dele, ao mesmo tempo ele é cobrado para ter um comportamento de grupo, de bando, bem típico da adolescência. Sofrimento. Então, neste momento, a timidez pode virar uma fobia social. Ele pode acumular traumas, até como assédio moral, bullying, e pode ficar mais retraído. Então, o diagnóstico é feito geralmente entre os 14 aos 16 anos, mas seria bacana se a gente conseguisse fazer o diagnóstico um pouco antes, daquelas crianças em risco, que já são mais tímidas, que já são mais ansiosas, tem que ficar de olho. É que criança raramente cita ansiedade. A criança ela vai ficando fechada, ela vai fazendo birra, muda o comportamento. Faz malcriação. Faz malcriação, não quer ir para a escola. Então, na criança, o quadro, às vezes ele passa por uma timidez mais intensa ou por alguma coisa que vai passar. É importante nesta hora já levar para ajuda. Mas muito porque interessante pode isso. descompensar na adolescência. Então, às vezes, um mau comportamento, entre muitas aspas, da criança, talvez seja um sofrimento, uma angústia por conta da dificuldade de interação. Pode. Oh, se você meu vê que a Deus. criança está se isolando ou que está muito arredia, está muito opositora, muito agressiva, às vezes é um quadro de ansiedade ou até de depressão, manifesta no comportamento. Então, cada vez mais se estuda como que a criança manifesta. Criança não é um adulto pequeno, é outro mundo. Então, para você ler a ansiedade é diferente. Tá bom. É mito ou verdade que a fobia social causa sintomas na mente,
mas também no corpo. Isso é verdade, verdade absoluta. A pessoa com ansiedade social, ela tem todos os sintomas de ansiedade. Então, às vezes, durante a exposição, ou mesmo antes, já sofre por antecipação. Nossa, eu tenho medo, eu me coro, eu tenho vergonha, eu tenho constrangimento, pavor. Às vezes eu tenho uma sensação de que eu estou num filme ou que eu estou saindo do meu corpo. Agora pode sentir no corpo, com coração acelerado, mão gelada, pegajosa, taquicardia, falta de ar, tontura, diarreia, náusea. Então é muito comum a pessoa ter uma sensação de que a pressão está meio baixa. Então é muito comum a pessoa sentir no corpo. Isso é muito ruim. Porque a pessoa já está ansiosa, aí ela começa a passar mal, começa a tremer, começa a gaguejar. Percebendo que ele está sentindo o sintoma, aquilo piora, é uma bola de neve. Então, é muito importante você reconhecer os sinais iniciais de tensão para controlar. Por quê? Porque é impossível não sentir um pouco de ansiedade. Eu ia perguntar, num certo grau não é natural até? Natural, só que tem que ter limite e tem que ter duração. Diante de uma apresentação oral, é natural que os primeiros 5, 10 minutos você fique um pouco tenso. Você tem que aprender a respirar, você tem que ter o domínio do seu corpo, do assunto, da plateia. Eu, quando começo a pauta aqui, olha que a gente já está há um tempo apresentando, eu sempre estou um pouquinho mais acelerado, respirando mais rápido. É natural essa tensão e é boa. Essa tensão me mantém focado, me mantém com respeito àquilo que eu estou transmitindo. Só que eu tenho que controlar a situação, porque o medo, ele é em grande parte irracional nesse caso. E paralisa, né? Paralisa. Nos fóbicos, isto acontece antes da apresentação, durante, não passa e às vezes acaba levando a uma crise até de pânico, que a pessoa paralisa. Então, este medo, ele tem que ser trabalhado, porque é impossível você ter sucesso sem exposição, sem protagonismo. Ainda mais hoje, onde as pessoas têm que se colocar, têm que ter perfil de liderança, têm que lidar com reuniões, com comunicação. Então, a gente tem que aprender isso. Tá. É mito ou verdade que existe diferença entre timidez e ansiedade social? Tem diferença, apesar de ser uma diferença tênue. A timidez, ela pode ser um traço da personalidade, ela pode ser normal. Timidez é aquela introspecção, pessoa que se cora com facilidade, mas a timidez não necessariamente ela te impede. O tímido, ele pode se apresentar dentro do seu jeito. Tem muitos artistas que são tímidos na vida real. Exato. Né? Tem artistas que falam bem e na vida pessoal são mais fechados. A timidez, ela tem até algumas vantagens. Você pensa antes de falar, são pessoas bem confiáveis, ponderadas. A ansiedade social é quando o sintoma de ansiedade ele é avassalador. E quando ele acontece em situações cotidianas. Então ele tem que durar mais que 6 meses, tem que prejudicar o seu rendimento. Então a ansiedade patológica, a ansiedade social é uma doença. A timidez é uma versão mais light. Mas ter timidez te coloca um pouco no meio do caminho. Tá. Então cuidado. Se a pessoa é tímida demais, é melhor ela trabalhar essa timidez enquanto ela ainda é uma timidez normal. Vai buscar uma atividade de exposição, para ter um enfrentamento, vai buscar um teatro, vai buscar um esporte coletivo, vai buscar trabalhar essa timidez, porque ela vai te ajudar às vezes e vai te atrapalhar em outras. Então você ter o controle do seu corpo é fundamental. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente vai começar a responder agora com a pergunta da Laís. Como saber qual o limite aceitável de timidez e quando devemos buscar ajuda de um profissional? A pergunta é excelente, isso vale para qualquer doença psiquiátrica, porque todo mundo de vez em quando fica triste, fica ansioso. O problema não é esse de vez em quando, o problema é quando isso fica muito frequente, quando os inimigos ficam muito cotidianos, quando você tem ansiedade diante de algo natural. Uma coisa é eu ficar tenso num TCC, numa entrevista de emprego. Outra coisa é falar ao telefone, comer em público. Falar com o chefe. Falar com o chefe ou frequentar uma festa. Então, esse nível é muito importante. Se algum sintoma está atrapalhando o seu rendimento, ele deixou de te ajudar e te proteger e passou a atrapalhar, quer dizer, é uma tensão tão grande que eu esqueço as palavras, que eu gaguejo, que me dá um branco numa prova. Esta ansiedade passou do limite. Então, o limite é o impacto na sua vida. Se baixou o rendimento, é bom buscar um psicólogo, um médico, para buscar realmente uma ferramenta para lidar com isso. E esse limite, quem sabe, sou eu. Quem sabe é você, porque depende da sua demanda e de qual é o limite que você consegue administrar. A nossa ideia não é abolir a ansiedade, nem mudar a sua personalidade. É só que você tenha ferramentas. Perfeito. Você pode continuar introspectiva, você pode falar pouco, você pode não gostar de exposição, mas você tem que conseguir levar a cabo suas tarefas para exercer o seu potencial. Então é só isso que tem que ser adequado. Tá. Mais uma pergunta enviada
pela Estefânia. Minha filha adolescente morre de vergonha de falar em público. Ela fica vermelha e parece que vai desmaiar. Quais dicas você pode dar para tentar diminuir esse sofrimento em apresentações orais? Eu era assim, até a faculdade. Frequente. Sabe que um dos maiores medos do brasileiro é falar em público. 20% das pessoas, em algum momento da vida, têm dificuldade em falar em público. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, precisa trabalhar a autoestima, às vezes ela acha que a plateia ela é muito melhor do que, na verdade, o é. Você que domina o assunto. Outra coisa, a plateia não quer derrubar você. Ela quer ter uma boa apresentação. Ela não quer te julgar. É você que está se julgando e terceirizando isso para a plateia. Então tem que adequar um pouquinho essa expectativa. Outra coisa, o foco não é você. O foco é a sua mensagem. Você é uma ferramenta para transmitir a mensagem. E tem várias formas de agir assim. Você não precisa ser um robô, você não precisa ser perfeita. Aliás, apresentadores muito perfeitinhos afastam. São chatos, Chatos. Ninguém aguenta. As pessoas querem seres humanos. É verdade. Pessoas naturais, autênticas, que falem do seu jeito. Então, quando você aceita isso, fica mais fácil. Você domina o assunto, você sabe quem é a sua plateia. Se você conseguir controlar os seus sintomas, a apresentação é tranquila. Treinar ajuda com plateias menores ou com espelho, porque o seu maior inimigo é você. Você treinar, principalmente o comecinho da apresentação, aqueles primeiros 5 minutos, até você quebrar o gelo, aprender a respirar. Tem cursos ótimos na internet, presenciais, de oratória para quem tem dificuldade. É muito difícil passar pela vida sem disposição. Opa! Você vai depois se sentir frustrado, achando que você conseguiu menos do que poderia. Agora a Estefânia como mãe, mais ajuda ou mais atrapalha, preocupada com a filha? Ela ajuda preocupando, agora o grau de expectativa dela também contamina um pouquinho. Às vezes a ansiedade vem de uma criação pautada na expectativa. Então ela pode ajudar compreendendo e ajudando, se colocando no lugar da filha, levando ela a profissionais capacitados a lidar com isso. Terapia ajuda demais. Atividades lúdicas ajuda muito. E em alguns casos vão necessitar de medicamento por um tempo, para conter um pouco a ansiedade. Tem saída. Depois que você se transforma, geralmente a doença fica dominada. O seu caso é um caso bom, né? Porque você depois foi trabalhar exatamente com exposição. Exatamente. Dominei. Dominou. Próxima pergunta enviada pelo Eric. Quando temos medo excessivo de alguma situação, é melhor tentar enfrentar ou evitá-la para não ficar traumatizado? Outra pergunta interessante, né? Eu tenho fobia de alguma coisa. É melhor eu enfrentar esse medo, porque eu posso também passar super mal, ter uma crise de pânico e me traumatizar. Ou é melhor eu me esquivar? O corpo, naturalmente, ele tende a esquivar. Se eu enfrento, eu sofro. Se eu me esquivo, eu não sofro. Então eu aprendo a me esquivar. E aí eu vou perdendo oportunidades. Eu vou perdendo mais ainda a autoestima. Eu vou me vendo como alguém incapaz. Fica refém. Eu não consigo dirigir, eu sofro. Eu não consigo entrar no elevador, isso é meu. Eu não consigo falar em público. Então a doença te moldando, ensinando que você é incapaz. Então o certo é enfrentar, mas tem que enfrentar com a ferramenta correta, psicológica. E tem que enfrentar aos poucos. Se eu tenho medo de falar numa apresentação oral, eu não posso me expor diretamente a uma grande plateia. Eu vou ter que inicialmente fazer atividades onde a minha exposição é leve, e pessoas mais conhecidas, depois num ambiente onde me exponha poucos segundos a minutos, hoje até a realidade virtual é usada. A pessoa coloca um óculos e simula uma apresentação virtual. Então, por isso que existe uma terapia chamada terapia cognitivo-comportamental, onde o terapeuta vai ensinando o paciente a se expor aos poucos. Ele vai ganhando confiança, vai diminuindo a expectativa e vai aprendendo a jogar o jogo. Tá. Muito legal. Você vai aprendendo a desafios progressivos, para você não se traumatizar. Não deu certo? Recua. Mas você, como se fosse um atleta, onde você vai se desafiando e vai se condicionando aos poucos. Perfeito. Mais uma pergunta. Amanda, não tenho medo de estar ou falar em público, mas praticamente não sinto vontade de interagir com pessoas, quase sempre. Isso seria fobia social também? Ou pode ser algum outro problema? Pode ser outro problema. A fobia social é um quadro de ansiedade. É quando a pessoa ela entende que precisa interagir, até quer interagir, mas sofre demasiadamente nessa exposição. Então ela deixa de interagir para não sofrer, mas ela tem vontade e desejo. Agora, existem vários motivos pelos quais as pessoas param de ter vontade de conviver com outras pessoas. Às vezes é um quadro de cansaço, estresse absurdo. Às vezes o seu ciclo de amizades está saturado, é hora de mudar. Às vezes está com um quadro depressivo,
de leve intensidade, você fica meio rabugenta, querendo se ficar introspectivo. Tem formas até de autismo, que a pessoa tem uma restrição social, uma dificuldade de criar essas pontes e esses elos afetivos. Então existem várias causas para alguém não querer o contato e o convívio. Outras pessoas. E às vezes a pessoa percebe isso, ela fala, nossa, eu tô chata, eu não tô suportando as pessoas, eu tô intolerante, às vezes eu tô amarga, eu quero ficar sozinha. O diagnóstico diferencial é muito abrangente, desde alterações hormonais até alterações psiquiátricas de outra natureza. Mas pode não ser fobia social. Tá. A fobia social, ela envolve ansiedade, timidez, vontade, mas incapacidade de enfrentar as situações. Você tocou num ponto muito importante. Às vezes o meu ciclo de amigos já está saturado. Isso, então, pode acontecer durante a vida. Eu preciso ter que mudar ou ampliar o meu círculo de amigos? Pode. A gente tem que revisar a vida inteira nossa atividade física, nosso sono e nossos papéis sociais também. Às vezes a doença ela vem sinalizar que você assumiu papéis sociais errados, que você precisa trocar. Exato. Você precisa rever o casamento, rever a relação com o filho, rever a relação com o trabalho. Mudar, porque a doença ela não só tira, ela vem te sinalizar que alguma coisa precisa ser transformada. Perfeito. De novo, mais uma pauta que a gente precisa falar mais. É pauta para Não é? uma semana. Exata, pauta para muitos encontros. Mas foi bom levantar esse assunto numa hora como essa. Sem dúvida. O Dr. Leandro Teles é médico neurologista. O site do Dr. Leandro é leandroteles.com.br, sem nenhuma letra dobrada. leandroteles.com.br. Instagram, @neuroleandroteles. Segura aqui para mim. Eu vou mostrar os 2 livros do Dr. Leandro. Onde a gente acha os livros, Dr. Leandro? Esses livros das boas livrarias. Isso. E pela internet. Hoje em dia, com essa crise de livrarias, está tão difícil a distribuição. Mas na internet, pelo buscador, ou pelo meu site, ou pelo nome do livro, você consegue com facilidade adquirir os livros. Perfeito. Desculpa a folga. Não, é um prazer. Que é isso. Muito obrigada, boa semana. Até segunda que vem. Folga, é intimidade. A gente Boa, já tá à vontade. intimidade saudável. Saudável. Muito obrigada, doutor.